Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Mente Positiva. Como desenvolver um estilo de vida saudável? Dr. Julian Melgoza. Capítulo 25. Como enfrentar diferentes tipos de medo? É normal ter medo em situações que realmente sugerem perigo. Viajar em uma embarcação no meio do mar enfurecido, caminhar numa passarela frágil sobre um abismo ou ser rodeado por um grupo de baderneiros na escuridão. No entanto, há pessoas que sentem medo irracional e persistente diante de situações com o mínimo de risco. A pessoa fica obsessiva na tentativa de evitar a situação e, se não conseguir e tiver que enfrentar, apresenta reações como tremores, suor, náusea ou fortes dores de estômago. A seguir, são apresentadas algumas formas de enfrentar três situações de medo irracional: medo de voar, medo de ambientes para tratamentos médicos e medo de ambiente social. Superação do medo de voar. Os que nunca utilizam o avião como meio de transporte não têm com que se preocupar, mas os que precisam voar, se têm medo, terão que fazer alguma coisa para enfrentar tal situação. A seguir, é apresentado um plano de 3 passos, utilizado com êxito pelas companhias aéreas que oferecem tratamento a seus passageiros com esse problema. Primeiro, informação. Nesta fase é explicado como um avião funciona, por que voa, riscos que podem ocorrer e como superá-los. Também são mostradas estatísticas de acidentes aéreos, comparando a aviação com outros meios de transporte e a demonstração de que o avião é o veículo mais seguro. Aproximação. A pessoa visita o aeroporto e participa de um simulador de voo que permite sentir sensações idênticas às de um voo real. Experimenta as vibrações, as turbulências, a inclinação, etc. O problema da antecipação de ansiedade desaparece quando a pessoa se sente próxima da causa do medo e não acontece nada. Confrontação. Sem os efeitos do hábito pela exposição à situação de fobia, o passageiro já pode voar. Na primeira vez, talvez um pouco tenso, mas com segurança de que não é tão perigoso como havia imaginado. Com sucessivos voos, a pessoa ganha confiança gradativamente. Como vencer o medo de ambiente para tratamentos médicos? Muitas pessoas sentem enjoo ao ver sangue, injeções ou feridas. Outras experimentam esses sintomas só em andar por um hospital, clínica ou qualquer lugar frequentado por médicos. Observe as dicas seguintes e as recomende a alguém que tenha esse problema. Treinamento mental. Em relação ao foco do medo, imagine a clínica dental que produz em você ansiedade, o dentista, as dores da anestesia. Relembre essas imagens primeiro de maneira rápida, depois por tempo mais prolongado. Pratique o relaxamento enquanto estiver pensando no objeto ou situação de medo. Aprenda a relaxar e, a seguir, imagine a clínica, o hospital, os médicos, etc. Você perceberá que o nível de ansiedade é relativamente baixo.
pois relaxamento e ansiedade são incompatíveis. Observe outras pessoas que não demonstram medo. Acompanhe um amigo em uma consulta médica e veja como os outros se sentem à vontade e sem medo. Enfrente o foco do medo. Como passo final e depois de haver pensado suficientemente, vá ao dentista que tanto medo lhe causa. Pense em todos os meios para relaxar e procure se manter assim quando for à consulta. Pensamento positivo, respiração e técnicas de relaxamento o ajudarão a manter um estado de relativa calma. Procure apoio em outras pessoas. É bom enfrentar essa situação acompanhado de alguém, utilizando contato físico, a voz calma e algumas instruções para evitar o medo exagerado. Em alguns casos mais difíceis, deve-se procurar um psicólogo que lhe recomendará terapias como a a dessensibilização sistemática com garantia de êxito. Como superar os medos sociais? O medo de assistir a um ato público, conhecer novas pessoas, trabalhar em grupo ou se dirigir a um auditório, por menor que seja, é um problema relativamente comum que deve ser enfrentado. Se você tem essa tendência, observe estes conselhos. Estabeleça metas simples. Diga: Olá. Fale do tempo ou de coisas do dia a dia com o grupo. Procure sorrir ao se expressar, pois o sorriso ajuda a relaxar. Não espere que alguém venha falar com você. Vá e tome a iniciativa de conversar. Faça perguntas e dê aos outros a oportunidade de contarem suas experiências. Depois, fale alguma coisa de si mesmo. Elogie de maneira sincera as outras pessoas, comente o lado bom de suas conquistas, de sua personalidade ou aparência. Isso o ajudará a ser aceito e a sua presença se tornará agradável. Antes e durante os encontros, instrua-se positivamente. É fácil, vou conseguir, ânimo, vá em frente, você está se saindo bem, estou progredindo. O medo social deve ser tratado. Deixar de tratar o medo social apresenta dois perigos importantes. Tende a piorar. O problema vai aumentando, chegando a se tornar uma verdadeira fobia. A pessoa tímida evita os acontecimentos sociais. Com isso, perde a prática e a habilidade nos relacionamentos. Na tentativa seguinte, os resultados são ainda mais improdutivos que antes. A pessoa duvida de si mesma e se apavora. As estatísticas mostram que 50% a 70% dos pacientes com fobia social apresentam incidentes depressivos. Corre o risco do uso e abuso de álcool. Uma característica peculiar dos medos sociais consiste que a pessoa afetada tem a tendência de fazer uso de bebidas alcoólicas para se fortalecer em seus relacionamentos com os outros, o que pode complicar o quadro a médio e longo prazo. Caso prático: um testemunho de medo de voar. Estas são as palavras de Ângela, uma representante comercial que ocasionalmente usa o avião como meio de transporte. Tenho medo terrível de viajar de avião.
Ao chegar à aeronave, começo a tremer. Quando as portas se fecham, meu coração bate tão fortemente que penso que os outros passageiros estão ouvindo. O pior momento é quando o avião se prepara para decolar e começa a subir. Então me dou conta de que, aconteça o que acontecer, não posso sair da aeronave. Faço uma imagem de mim mesma, descontrolada, gritando, tremendo, suando e os outros olhando para mim. Isso me deixa ainda mais nervosa.